Pai, obrigado. Nesse instante levantamos mãos santas diante do Senhor, para te ser grato, Pai, pela vida de Jesus Cristo em nós. Obrigado pelo sangue do Cordeiro que nos lavou, nos limpou e nos justificou, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na Tua casa, de ouvir a Tua palavra, de estar junto com os irmãos, congregando na igreja triunfante, gloriosa e vitoriosa do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor pode e faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela tem eficácia sobre a nossa vida. Somos gratos, porque ela nos revela Cristo, o bendito de Deus. Oh, te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Oh, Ele é. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Aleluia. Jesus é o centro de tudo que Te adoramos na beleza da Tua santidade. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Vou dizer isso de novo para você ter a oportunidade de dizer amém. Diga graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Se não fosse por Ele e por meio dEle, não teríamos condições de estar aqui, amém? Graças a Deus por Ele, obrigado. Depois a gente volta para cantar mais. Você gostou dessa música? Essa canção, Deus traz literalmente para esse tempo onde você vai estar. Fui aproximado. Vós que estavais longe, estáis perto agora. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está retornando à casa do Senhor, à congregação dos santos. E aos que já estavam visitando, tem umas irmãs ali, ó. Duas senhorinhas ali de Deus, que começaram a vir na terça-feira, né? Já estavam visitando, vinham visitar lá no antigo prédio, mas aprove ao Senhor estar aqui hoje novamente com a gente, amém? Que Deus abençoe, fiquem muito à vontade, vocês estão na casa de seu Deus e Pai, e junto com a família do Senhor, amém? Graças a Deus. Amados, qual o tema desse mês mesmo que a gente está falando? Santificação. Santidade é resultado da santificação. Amém? O tema do mês é santificação. Por causa da santificação, o resultado virou santidade. Amém? Isso já é um tópico. Já entrou no tópico aqui da pregação. Amém? Que coisa boa, amados. E eu sei que se não fosse Jesus o centro da conversa, para tudo que Deus iria convergir, não estaríamos santificados, justificados, redimidos. Amém? Eu não sei se você já teve essa experiência, e aqui nada contra você ter esse conhecimento e achar que isso era certo por causa de uma informação que você tinha. Mas eu antes me considerava em Cristo um pecador redimido. Sabe, amados, nada contra você entender que você era um pecador, mas se você foi redimido, o preço foi pago e você mudou de situação. Cristo, ele veio nos substituir e se tornou da parte de Deus sabedoria, santidade, né? Justificação, santificação. Amém? Cristo se tornou para mim e para você o substituto perfeito. Diga, Jesus me substituiu perfeitamente. Sabe, o pecador morreu com Cristo lá na cruz do Calvário. Tempo para pensar sobre isso. Se ainda está pensando como pecador, volta para a cruz.
O Evangelho de Cristo, o poder da palavra de Deus é a crucificação, morte e ressurreição. E por causa disso, a santificação. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 30, fala sobre isso. Que Deus fez em Cristo, tornando Ele para mim e para você, justificação e santificação. Amém? E a gente depois vai ler uns conceitos aqui para que você entenda. E glória a Deus pela vida dos ministros que vieram pregar sobre santidade, sobre santificação, a partir dos temas, alinhando tudo isso, que a prática do que foi justificado e santificado é santidade, andar em santidade, amém? E essa igreja crê em todo o contexto da palavra. Diga, eu estou numa igreja que confessa a fé bíblica. Amém? Glória a Deus por isso. Porque, amados, a palavra de Deus ela é um todo, amém? Ela tem a revelação de Deus desde o Gênesis 1 até o Apocalipse, o último versículo. É uma expressão do amor de Deus, demonstrando no meio da história e no meio da humanidade como Ele queria que vivêssemos. E no capítulo 1, versículo 30 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando para a igreja do Senhor. Você é o quê? Então está falando para você também. E além dele dizer para a igreja em Coríntios, ele diz a todos os santos que invocam o nome de Deus em todo lugar. Então está endereçado para mim e para você, amém? E no versículo 30 diz, mas vós sois dele. Dele quem? Deus. De Deus Pai. Você é de Deus por meio de Cristo, amém? Mas vós sois dele em Jesus Cristo. O texto está fazendo bem claro isso aqui. Porque Deus nos escolheu, amém? E ele diz, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Diga, eu sou santificado em Cristo Jesus. Dito isto, vamos para umas conceituações de Aurélio mesmo, tá? De dicionário mesmo. Dicionário da língua portuguesa diz que santificação é uma doutrina cristã, ou ensino cristão, ou ensino de Cristo. Amém? Está dizendo que a santificação diz respeito a um processo. Algo foi feito para que acontecesse algo. Um processo de tornar algo ou alguém santo, ou torná-lo a possuir santidade. Cristo, Ele nos santificou para que andássemos em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quem quer ver a face do Senhor aqui? Quem quer ouvir, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Longe de ouvir, maldito, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. O santificado, ele foi livre pelo processo da crucificação em Cristo Jesus. Condenação do pecado em Cristo Jesus, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Isso já vai para outra parte. A santificação tem a ver com a justificação. Amém? Porque o santo, ele foi achado justo. Amém? O santo necessariamente não é alguém, especificamente alguém, aquele que vai ser como uma foto lá para alguém adorar. Não, não é isso. O santificado foi limpo e separado para uso de Deus. Amém? Nesse contexto bíblico cristão, você foi separado do que era do mundo para ser de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Povo e nação santa para uso exclusivo de Deus. Para que seus planos, propósitos e práticas se tornem para louvor da glória de Deus. Amém? Acompanhe o raciocínio. E por causa da santificação, a santidade é expressada. E a santidade, segundo Aurélio aqui, ele diz, a santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Separação e renúncia daquilo que é considerado impuro. Para quem? Para os santos. Você se separa, se santifica e também evita, andando em santidade, de andar com algo que vai te trazer coisas que vão te condenar.
A Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso para limpar o mais escuro ou mais escabroso e mais chamativo pecado que um homem ou uma mulher possa ter. E a Bíblia diz que ele nos limpa ao ponto de sermos mais brancos do que a pura lã, mais branco do que a pura neve. Esse é o resultado da justificação, santificação em Cristo Jesus e santificação por meio do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Ele nos limpou, nos livrou do pecado. Segundo o Salmo 107, versículo 20 diz, ele já foi enviado como palavra de Deus, já nos livrou e nos sarou do que nos era mortal. O poder da morte está no pecado. Cristo veio cancelar o poder do pecado sobre mim e sobre você, para que andássemos em santificação, em novidade de vida. Antes éramos inimigos de Deus, afastados e alheios à vida de Deus, andávamos conforme as pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aqueles que andam segundo seus pensamentos. Tem uma versão bíblica da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia pastoral, ela chega a dizer que isso não é pelos pensamentos, é guiado pelos instintos egoístas. Sabe, uma pessoa que não é santificada e nem reconhece o serviço que Cristo fez lá naquela cruz do Calvário, ela tende a ser egoísta. Pensa primeiro em si, depois nela mesma e depois, se der, na família. E se sobrar alguma coisa para quem ela gosta, ela vai pensar. Mas, amados, nós fomos justificados e santificados para andar em santidade, mas para uso exclusivo de Deus. Isso quer dizer que a capacitação que você tem, foi Deus quem te deu. Essa capacidade de você atuar em sua área profissional ou sua área ministerial, foi Deus quem te deu. Que tal da exclusividade para o dono? Sabe, eu me lembro que eu sou, eram 8 vivos, agora 7. Mas nasci de uma família de 10 filhos, eu era o último da fila. Compreenda bem o que eu vou dizer. Tudo que era de um para o outro saiu passando, né? De geração a geração, até que se acabasse no meio do caminho, ou se ainda estava durando, era usado pelos mais novos, enquanto coubesse. Cristo não fez isso comigo e com você. Ele não pegou algo de alguém mais justo e te justificou. E depois aquele se acabava e você passava para a justiça do outro. Não. O apóstolo Pedro diz que ele andou por aqui deixando marcas para que nós fôssemos como ele. A justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, esse é o nível que a gente tem que alcançar na prática do dia a dia. Estou esperando um amém. Quando você diz amém, você está dizendo eu concordo. Eu entendo que pregador gosta de ouvir isso porque ele percebe que a pessoa está ouvindo e entendendo. E essa foi a minha intenção de fazer você falar amém. Você entendeu o que eu disse? A perfeição que estava em Jesus, plena, completa e inteira, veio para mim e para você por meio da substituição. A qualificação dele não foi mérito meu nem seu. Pela fé nós pegamos isso. Pela fé nós aceitamos isso. Pela fé, no sacrifício dele, somos o que somos hoje. Você entende disso? Mas ele não nos chamou para sermos simplesmente um pensamento, um desejo. Ele nos chamou para sermos exatamente como Filho de Deus. Como Cristo andou aqui, subjugando a sua carne, mortificando a sua vontade, ao ponto de até no Getsêmani, ele mostrar que tinha uma vontade própria. Dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Quem lembra dessa oração aqui? Isso quer dizer que Jesus, o homem, teve uma vontade própria. Mas em todo momento, você vai vendo nos evangelhos e nas revelações dos discípulos falando sobre os atos de Jesus, que Jesus tinha por hábito se consagrar à vontade do Pai, se separar, se santificar para fazer aquilo que o Pai queria. Amém? E não é diferente comigo e com você hoje, em pleno 2022. O mesmo Deus e Pai que olhou para Jesus e disse, Jesus, você vai morrer para ser o primogênito dentre muitos. Para do jeito que você fez, que eles façam.
Amém? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus disse que se santificava, mas nos santificava também na palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas acho que é o versículo 18, ele diz que santificava-se a si mesmo para o Pai. E que ele queria que eu e você fôssemos como ele e o Pai, separados para Deus. Sabe, andar em santidade num tempo como esse é possível. Muitas informações, muitas coisas que chamam a atenção para você andar no que vê, no que sente. Mas a palavra de Deus ainda é verdade. Deus não mudou, Deus não desistiu do projeto. Deus não tem plano B, Deus tem um plano, a perfeição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele quer que cheguemos à varonilidade perfeita de Cristo. E a varonilidade perfeita de Cristo fazia exatamente o que o Pai dizia para fazer. Mesmo com 30 anos, né? Maioridade, né? Segundo a lei brasileira, a maioridade aos 21 anos é alcançada. Jesus já tinha 30 anos e se submetia à voz do papai. E por causa do submeter-se à voz do papai, ele obteve em 3 anos e meio resultados de 30 anos. Aleluia, isso me chama para uma outra área, produtividade da parte de Deus. Se eu me santifico para o uso exclusivo do Senhor, aquilo que Ele me chamou para ser, vai ser produtivo, vai ser efetivo, vai ter um legado. Sabe, amados, hoje estamos lendo a Bíblia porque homens acreditaram que santificar-se para o uso de Deus levaria a uma justificação e uma consciência da presença de Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, fica à vontade. Somos teus. A Bíblia diz que nós recebemos a unção que vem do Santo. Quem tem o Espírito Santo dentro aqui? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você recebeu a presença do próprio Deus dentro de você. Antes líamos sobre, e aqui lemos, a Bíblia tem explicação de que a presença de Deus vivia numa arca, na velha aliança. Mas hoje eu e você somos o habitáculo, o tabernáculo da presença santa do Deus Santo. Somos aqueles que vão expressar a santidade e a verdade. Então não pode jorrar água amarga, nem água doce de nós. Quando Jesus disse que daquele que cria, nele mesmo, fluiriam rios de águas vivas. E águas vivas não tem dano, ela é limpa. Ela levanta e estabelece cura no ambiente por onde ela passa. Isso tem o mesmo contexto de Ezequiel, que diz que via do altar de Deus, debaixo do trono de Deus, fluía uma água, que corria do altar de Deus, chegava ao altar do templo, passava do templo e chegava por toda Jerusalém, e por toda Jerusalém essa água ia vazando e enchendo toda a terra, e por onde ela passava, curava. Por onde esse rio, que se tornou um rio caudaloso, não era mais uma água simples correndo, mas era um rio poderoso que transformou o deserto em local frondoso, na visão do Espírito. Deus não nos chamou para ter espinhos. Deus não nos colocou como um jardim escolhido pelo próprio Deus para que Ele viesse e cuidasse, para darmos frutos maus. Deus não nos chamou para desistir no meio do caminho, porque não estava dando certo até aqui. Deus nos chamou para quando pegássemos o arado, não tivéssemos nem a coragem de olhar para trás. Quem acredita nisso aqui? Aleluia! Deus nos chamou com a proposta de iniciar algo e terminar algo dando certo. Porque Cristo fez uma obra perfeita. Diga, Jesus Cristo fez uma obra perfeita. E não vai ser da minha parte que vai quebrar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, amados. E voltando aqui para a santidade.
É se tratar de separar-se de algo que você mesmo decide. Eu não vou andar mais com fulano, porque fulano só me leva para o lado errado. Eu não vou conversar certas conversas mais com pessoas, porque só são más conversações que corrompem os bons costumes. Eu não vou me submeter nem sentar aos conselhos dos ímpios, porque eu tenho um conselho de papai. E eu quero ser mais que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, cuidado com o que o ouvido ouve, com o que os olhos veem, porque isso desce para o coração. E uma vez no coração, a Bíblia diz que boca fala do que o coração está cheio. Se eu me santifico para separar-me desses usos e costumes do mundo, me privando dos prazeres do mundo, eu estou entrando para os prazeres de Deus. E a Bíblia diz que se eu desejo a amizade do mundo, eu entro em inimizade com Deus. Tem um texto da Bíblia que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente vibra com isso, sim ou não? Graças a Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, somos mais que vencedores. Mas se a gente está do outro lado, praticando algo contrário a Deus, quem pode resistir a Deus? Pastor Humberto costuma dizer: se Deus é teu acelerador, quem é teu freio? A pergunta contrária também é válida. Se Deus está mandando você parar, por que você está acelerando? Ei, eu estou falando o que eu ouvi do Espírito para mim. Eu só estou comunicando, é um testemunho. Amém? Não se sinta condenado, porque mais uma vez eu vou perguntar: quem está em Cristo aqui? Se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Mas deixe-se ser tratado pelo Espírito Santo, porque quando você diz que é a igreja, você não diz que está em Cristo. A igreja ouve o que o Espírito diz à igreja. Todos os temas que Deus quer falar com você, Ele vai falar através do seu Espírito. Através da palavra viva e eficaz. E a palavra tem tratamento de caráter. Deus não vai ungir coisas que não estão prontas para ser ungidas. Deus não vai usar aquilo que Deus não deixou para ser usado. Mas Ele limpa, justifica, santifica e aí Ele usa. E uma vez Deus usando, se prepara para ser promovido. Porque a glória é para Ele, mas os homens vão ver o resultado na sua vida. Eu creio que esse mês todo e para a vida inteira, Deus nos está alertando, como igreja local, como povo que professa a fé em Cristo Jesus, a andar em santidade. A andar de uma maneira tal, porque Ele quer derramar um mover tão grande para essa cidade ser estremecida, amados. Tem coisas que a palavra de Deus diz sobre justiça de Deus e sobre um juízo de Deus vindo ao local, que Ele diz: olha, mais uma vez eu vou abalar as coisas abaláveis. Como é que Deus vai mover-se poderosamente ao ponto de trazer um abalo nas estruturas do inferno, se eu, que sou o instrumento vivo dele aqui, estou impedindo dele agir? Diga misericórdia. Diga: pastor, se converte. Pode dizer, amado, eu preciso me converter cada vez mais, e eu vou dizer para você, eu estou sério nesse negócio. Eu estou valendo a Vera. Se não fosse, você não sabia disso, é de verdade mesmo. Quem não sabia dessa gíria, acho que todo mundo sabe disso aqui. É a Vera, é valendo. Eu estou querendo ser crente cada vez mais. Querendo que realmente eu seja aquilo que Deus chamou para ser. E eu quero que você também seja. Eu quero que você também dê certo naquilo que Deus te projetou para dar certo. Eu quero que você acerte o alvo como Deus te está fazendo. Meu amado, minha querida, Deus é como aquele arqueiro que está cheio de lança na sua aljava e ele quer acertar os alvos. Diga: eu sou uma flecha na mão de Deus. Sabe, amados, uma flecha não afiada, não aprumada, não tendo todo o equilíbrio da ponta para o final, ela vai errar o alvo. E quem sabe que Deus, graças a Deus pela analogia, Jesus veio como também numa profissão natural, como carpinteiro. Ele sabe aprumar a flecha. Ele sabe lapidar. Jesus viu em mim e em você como aqueles diamantes brutos que estavam no meio do carvão.
ou no meio de um rochedo que para olhar diziam, não vale nada, mas Jesus viu em mim e você valores. E Ele nos limpou, nos santificou, nos justificou para uso dEle. Você é um canal para a luz de Deus refletir. Vou dizer isso de novo. Você, sua casa, sua família, no seu trabalho, nas suas conversas, são o modo onde Deus quer operar através desse mundo que está decaído. É como Deus quer mostrar como um crente vive, como uma pessoa que acredita na justificação e na santificação dele. E deixa eu dizer para você, amados, a Bíblia é verdadeira. Há muito tempo atrás ela vem sendo escrita, e ela é mais atual do que o jornal que vai acontecer amanhã. Das coisas que estão acontecendo hoje, olhe, fome, peste, terremotos, guerra, irmãos contra irmãos, pai contra pais, ou filhos contra pais, filha contra mãe. Jesus, através do seu Espírito, o Espírito de Cristo, já vinha como profecia dizendo o que ia acontecer no mundo. E hoje a gente está vendo a veracidade e fidelidade da palavra de Deus. Mas deixa eu dizer para você, nem tudo que é advertência da Bíblia é promessa para você. Tem coisas, deixa eu corrigir isso aqui. Nem tudo que a Bíblia fala é exatamente como uma promessa. Por exemplo, Deus prometendo que nos finais dos tempos, o Espírito falaria e diria, muitos apostatarão da fé. Isso é uma promessa, vai se cumprir. Não, amados, isso é uma advertência. A promessa é que se você evitar isso, você vai se firmar. A promessa é que se você não deixar esfriar o seu amor para com o Senhor, por absolutamente nada nem ninguém, você vai acertar com os alvos. Você vai ser reconhecido como alguém que não apostatou da fé, ou apostatou da fé. Não desistiu, não parou, não vacilou. Ei, não estou dizendo que você não pode falhar. Eu estou dizendo que se você falhar, se arrependa e volta para o acerto. Eu estou dizendo que em Cristo temos a possibilidade de restart. No computador tem um botão reset, né? Para resetar as informações que foram colocadas lá e ele vai reiniciar tudo. Cristo resetou o que o pecado corrompeu. E Deus, por meio de Cristo e através do seu Espírito dentro de nós, deu uma nova iniciação. Uma nova forma de viver, de dentro para fora. Guiados pelo Espírito de Deus, vivendo a vida no Espírito, vivendo uma vida de santidade, literalmente uma novidade de vida. Para quê? Para agradar a Ele. Porque importa agradar a Deus e não aos homens. Mas deixa eu dizer, a respeito disso, não é desaforo para você falar para a autoridade, nem para quem espera um resultado bom de você. Isso é uma motivação para que mesmo você tendo que somente dar satisfação da sua vida espiritual a Deus, os homens vão olhar e ver que tem uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. 2022, amados, não é só um ano político, é um ano de decisão, de posicionamentos. Ou eu me posiciono como cristão na verdade da palavra, ou eu vou ser levado por qualquer vento de doutrina que chega por aí. Aleluia. Deus não veio inventar cristianismo, Deus veio trazer salvação. Você acredita nisso? Por uma prática de unidade se criou essa forma de nomenclatura, o cristianismo, os cristãos, os que seguem Cristo. Mas, amados, Deus não vem inventar mais um modo de se acreditar que existe uma divindade. Não, Ele veio mostrar que só Ele é a única divindade, por meio de Cristo. E a Ele devemos a glória, o louvor, o ar que respiramos, tudo que temos, tudo que somos, porque dele nós viemos. André pregando aqui, ele perguntou se alguém sabia o número da ficha. Que ficha é essa? Vai ter prêmio aqui na igreja? Não, é o número da ficha da vida. Quantas pessoas um dia estavam aqui andando com você e partiram para o Senhor? Ou se foram até sem o Senhor? Naturalmente a vida é como um vento passageiro. Naturalmente os dias do homem não se comparam a nada na eternidade. E sem Cristo nós perderíamos até esse prazer de viver eternamente com Deus.
Por causa dele, por causa da vida dele, do sacrifício dele, nós fomos ajuntados ao amor do Pai. Amém? Aleluia. E a santificação, ela tem um resultado, veja só, a justificação faz com que você ande em santidade. A santidade, ela tem como alvo a santificação. E literalmente isso é o que Deus fez aqui. A santificação é o que Deus replicou em Cristo por nós, ou aplicou em Cristo por nós. Cristo se tornou a nossa justificação e santificação. Mas o andar em santidade é o resultado esperado e desejado por Deus. Você entendeu isso? Cristo nos justificou e nos santificou, mas andar em santidade é um resultado esperado. Como alguém que bancou a conta e disse, pode ir. Como alguém que te deu toda a estrutura de vida para você dar certo. É esse o resultado esperado por Deus. Diga, minha vida vai ser crescente em santidade. Porque eu nasci para dar certo. Sabe, amados, eu só vou dar certo com Deus. Porque nada posso contra a verdade, senão a favor da verdade. Se eu resistir à verdade, a verdade vai brilhar diante de mim e me mostrar como mentiroso. Alguém já disse por aí, com a sabedoria do mundo, né? Mentira tem perna curta. Mas a verdade tem olhos de águia. Enxerga de longe. Tem coisas que a gente tenta esconder de atos diante de pessoas, ou até pintar como uma meia-verdade, como o pastor de Lucas começou falando hoje pela manhã. Eu vou dizer uma verdade, mas eu vou cobrir com essa... Vou abrilhantar com uma purpurina aqui, uma mentirinha meio branca. Pecado é pecado em todos os níveis diante de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão. Mas aquele que matou 6 milhões de pessoas é o maior pecador do mundo. E aquele que mente enganando as pessoas? É tão injusto diante de Deus contra aquele assassino. Necessita da salvação tanto quanto. Necessita de uma conversão à santidade, ao arrependimento. Para que juízo, e literalmente, juízo contra a vida não chegue. Sabe, amados, o que mata não é você descobrir que estava com câncer do tamanho de um elefante dentro de você. O que mata é que aquilo que começou antes, você poderia ter sido evitado. Com a alimentação correta, com o exercício correto, fazendo aquilo que deveria ser feito, se dominando no alimento, nas práticas, nas palavras. Sabe, não sei se você já percebeu isso, mas tenta conversar com pessoas que já tiveram sido atingidas por alguma situação de cânceres. Em algum momento da vida dela, houve algo que frustrou tanto que ela ficou amarga. E ela ficou tão amarga que criou raízes de amargura dentro de si. Que às vezes a pessoa que a ofendeu já morreu, mas ela lembra, faz 150 anos que fulano falou mal de mim. Eu me sinto tão mal, não perdoo ele. E você vai ver a pessoa, de repente, está com câncer. De repente, abriu uma janela enorme para que algo ruim acontecesse. E aqui eu não estou dizendo que Deus vai lançar algo sobre a sua vida. Longe de mim dizer isso, mas Deus é correto com a palavra dele. Ele só age até onde a palavra dele é possível agir. Ele não vai contra a palavra, ele não desmente a palavra, mas ele cumpre a palavra dele, amém? Então, todas as vezes que eu ando na prática, que não é da palavra de Deus, nem a justiça que a palavra de Deus tem, eu estou abrindo uma brecha, saindo da proteção. Isso é outra coisa que a falta de santificação e de justificação, de santidade no meio do corpo de Cristo, acontece. Paulo diz que por meio do não discernir o corpo de Cristo, as pessoas da igreja de Corintos, que era uma igreja cheia dos dons, estavam doentes e alguns morrendo. Entenda que também não estou dizendo que tudo que é doença é pecado na sua vida. Seu corpo, ele tem limites.
Naturalmente, se você for esticar a perna além do normal, você pode distender um músculo. Entende isso? Vamos para o lado do Espírito? Quanto mais você puxar para andar longe de Deus, ao qual você nasceu, algo de errado pode acontecer. Não estique a corda. Ande no caminho. Nem desvie para a direita, nem para a esquerda, mas no meio do caminho. Todo excesso é como se fosse uma beira de precipício. Deus tem equilíbrio. Deus exige que a gente ande em tudo que a palavra diz que nós devemos andar. Quem quer ser próspero e abençoado aqui? Vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Você vai prosperar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, por cima e por baixo. Vai acontecer na sua vida, mas deixa eu dizer, só vai acontecer quando você alinhar seu coração. Deus não abençoa o pecado. Deus julga o pecado. Deus não escara portas favorecendo isso. Se está chegando algo que ainda na prática do erro está sendo favorecido para você. Tem um rap gospel. O diabo é do tipo amigo de onça. Da onça te dá com a colher e tira com a concha. Parece bom. Parece que está dando certo. Mas um dia esse negócio estoura. Um dia alguém vai dizer, ei, cadê as notas? Cadê a nota disso aqui? Vamos prestar conta? Um dia o número da ficha é chamado. A quem eu presto conta? Pastor, o verbo da vida falando de juízo. Tá, jovem. Sabe por quê? Está na palavra. E eu não vou negar a você a inteireza da palavra de Deus, nem dizer para você romantizar. O evangelho é tudo tão bom que você pode fazer o que você quiser. Porque se é pela graça, façamos tudo. Porque não há mais condenação sobre cristão em Cristo Jesus. Se você continua na prática do pecado, se eu continuo na prática do pecado, um dia eu vou querer olhar para ver se o poder de Deus está ainda fluindo em mim e vai ser como Sansão. Quem sabe a história de Sansão aqui? Um dia nascido, consagrado, para uso exclusivo de Deus, para trazer juízo e justiça para a nação de Israel. Mas no dia que ele não cumpriu aquilo que Deus mesmo deu como uma linha de comportamento para ele, ele se achou entendido o suficiente para dizer, dessa vez eu vou fugir de novo, como fugi das outras vezes dos meus adversários. E uma vez caído no erro, foi vencido pelos adversários. Não chegue a sua vida nem a minha a esse ponto. Veja que eu estou falando de um homem de Deus, nascido para Deus, consagrado para Deus desde o ventre, chamado para fazer algo de Deus, e foi entregue nas mãos dos adversários. Pelo próprio Deus? Diga não. Foi entregue por si mesmo. Porque Deus não anda na prática do pecado. Quem concorda com isso aqui, em nome de Jesus? Me faça entender que você está bem aí. Eu quero te chamar a atenção. Não comungue com o pecado. Não olhe, não respire, não coma, nem ande junto com o pecado. Sabe, amados, Neide toda vez manda eu corrigir as datas, porque eu sou exagerado nas datas. Mas, amados, desde que eu cheguei aqui em Vitória, eu não tenho televisão. Eu gosto de futebol. Eu gosto de documentários. Se eu tivesse um canal exclusivo para mim, ia ser só sobre documentário, de animal e de história. Nada mais. E futebol. Por causa de um time. Vive perdendo. Mas só para dizer que agora está empatando, né, André? Está melhorando. Mas olha só. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quis, para a minha vida, evitar o que a televisão estava ensinando para os meus filhos. Eu quis, para a minha vida, mesmo com controle, decidir tirar tudo, ser radical. E eles não deixaram de assistir o que eles queriam. Mas eram policiados. Sabe por quê?
Porque eu não quero brecha nenhuma do diabo com um dedo na minha cara dizendo, eu sou Senhor sobre a sua casa. Quando eu disse que Jesus era Senhor da minha vida. Quando eu disse que Jesus me guiaria em pastos verdejantes e me colocaria em situações perfeitas. Porque o Senhor perfeitamente desembaraça os meus passos. Mas o escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Nos livrando de todo o peso. De tudo que é como pecado que se enrosca nas pernas daquele que é o atleta para correr. Por isso que eu decidi tirar a televisão. Por isso que eu decidi evitar. Amados, eu não sei mais nem assistir filme. Eu me lembro das vezes que a gente estava tentando assistir em família. Eu ligo e durmo. Para você ter noção, alguns desenhos animados, olha só, o nível do conhecimento de filme que eu tenho. Desenho animado de criança é o que eu tento ainda, às vezes, consigo assistir. E já nos meus olhos, já entro olhando, eita, essa informação aqui está meio desviada. Essa fala aqui desse personagem aqui, não quero mais não. Desligo no meio do caminho. Por que eu quero fazer isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou mostrando para você que é possível. Paulo disse que ele poderia fazer todas as coisas, que todas as coisas seriam lícitas para ele, mas nem tudo convinha. O pastor de Lucas falou de manhã aqui também. Amados, não convém você, como templo e morada do Espírito Santo, ser um comilão, um glutão. Por quê? Você vai estar destruindo o templo e morada do Espírito Santo, que é teu corpo. Para quem não gosta de academia como eu, mantenha a boca fechada. Ou vai caminhar, gaste as energias, faça algo que te chame para manter o teu corpo em dia. Porque ele não é só seu, ele é morada do Deus vivo. Aleluia. Justificação, conceito aqui. A gente vai ler alguns versículos. Já está aí, rapaz. Nossa Senhora. O Wendel apagou meu tempo. Foi o tempo que eu estava olhando ali, ele tirou meu tempo. Justificação é o ato de justificar, de explicar a razão ou motivo de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É a fundamentação. Jesus nos santificou, mas ele botou o fundamento da justificação. Ele nos justificou, nele somos fundamentados. É a fundamentação, a explicação, é aquilo que se usa para dar a explicação, razão, motivo. Qual é o motivo da sua justificação e santificação? Diga, Cristo. E se eu tentar te convencer do contrário, você vai acreditar no que é contrário ou no que Cristo fez? Se o mundo te disser, não é bem assim não, comedor de feijão e arroz e cuscuz, vai dizer que é santo. Um dia desse tu estava bebendo comigo, agora tu é crente. Quer ser melhor do que eu. Deixa eu dizer para pessoas que criticam dessa forma. A forma que ele está vendo é só o que está por fora. Por dentro, houve uma realidade nova construída pelo Espírito de Deus. Você é uma nova criatura por dentro. Talvez no espelho você olhe e veja as mesmas faces, né? Mesmo desenho, mas é só seu endereço aqui. Esse corpo que você tem é o seu endereço local. Use-o com inteligência. Porque o que tem dentro precisa chegar para o endereço certo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Amém? A justificação, segundo a Bíblia, trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus, que é tudo pela fé. Eu não fiz nada para ser justo, eu recebo pela fé. Eu acredito no sacrifício de Jesus e entro para o gozo do meu Senhor no que Cristo fez. Amém? E só é obtida e praticada pela fé. Meu justo viverá pela fé. Aleluia. A justificação é o ponto do processo lógico.
da salvação em Deus, que declara como justos humanos injustos por causa do mérito de Cristo. Tudo é sobre Cristo. Tudo é para Ele, por meio dEle, por causa dEle. Só somos o que somos porque Cristo fez ser. Só existimos como existimos porque Cristo existe. Nele nos movemos, existimos e tudo mais. Paulo falou sobre isso. Você acredita que você está em Cristo e Cristo em você? Você acredita que a vida que você vive agora no corpo, na carne, não é mais a sua própria vida, mas é Cristo em você que vive? Será que Cristo pecaria? Será que Cristo erraria? Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Uma das demonstrações da glória de Deus é você poder vencer o pecado. É você poder dominar a sua carne e viver à altura do seu chamamento, que é para a santidade. Oh, aleluia. Tem a 1 Coríntios 1,30 na nova versão transformadora. Eu separei acho que uns 3.500 versículos aqui. Mas vamos só ficar nele aqui. Foi por iniciativa de quem? Me acompanha aqui, tá? Eu sei que a maioria não tem essa, ou pode ter aí, mas se você não tiver, acompanha aqui. Foi por iniciativa de Deus que eu e vocês estão em Cristo. Em Cristo Jesus. Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus. Nos santificou e nos libertou do pecado. Se o Filho vos libertar, fica mais ou menos, né? Assim, um dia está bem, outro dia está meio mais ou menos. Não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele já nos libertou. Ele já nos livrou do jugo do pecado. Sabe, nós cantamos aqui, né? Salvos pela graça, justificados por meio de Cristo. Nós somos livres do pecado, livres do poder do pecado, e um dia seremos livres da presença do pecado. Porque andando aqui na terra a gente vai ver sempre a injustiça, porque o mundo jaz no maligno. Mas aí é onde você nasceu em Cristo, para brilhar e denunciar essa prática. Você não nasceu para conviver com essa prática, você nasceu para denunciar essa prática e chamar e converter as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus, que também te chamou para essa luz. E você vai brilhar andando na justiça. Amém? Mateus, deixa eu ver aqui se é 5. Mateus capítulo 5, versículo 8, é o famoso sermão da montanha. Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Paulo, falando a respeito da Santa Ceia, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não julgue o pecado alheio. Não julgue o servo alheio. Julgue-se a si mesmo. Meça-se pela palavra, nessa prática eu estou bem ou estou mal? Se está mal é porque está em pecado. Eita, não era falta do conhecimento não? Não, porque se você tem um conhecimento, não pratica o que conhece, está pecando. Entende isso? Ou estou falando algo que não está na Bíblia? Se eu amo ao Senhor e aborreço ao meu irmão, eu sou mentiroso. Por quê? Porque Deus amou o mundo, não foi só eu. E eu preciso andar à altura do meu chamamento. E para encerrar, amados, deixa eu ver aqui, fica mais fácil. Aleluia. Você fica feliz porque a palavra de Deus é verdade? Aleluia. Deixa eu só achar aqui. 2 Coríntios capítulo 7. E a gente vai encerrar com isso.
Aliás, a partir do 6 vai ser uma leitura um pouco prolongada, mas a gente já vai encerrar. A gente vai ler o 1, 2, 3, vai pular para o 14 e vai até o 7, 1. Amém? 2 Coríntios capítulo 6 diz, e nós, cooperando também com ele, com Deus, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E no versículo 14 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou em que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Diga, está falando de mim? Diga, eu sou o templo do Deus vivente. Amém. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso está falando de santificação. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o versículo 7, depois de ouvir que Deus vai ser pai e vai ser Deus habitando em nós, o versículo 7, capítulo 7, versículo 1 diz assim, ora amados, pois que temos tais promessas, o que é que eu devo fazer? Purifiquemo-nos, nos santifiquemos mais. Amém? Purifiquemo-nos do quê? De toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Fazendo o quê? Aperfeiçoando a santificação, andando como? No temor do Senhor. Não com medo do Senhor, mas o temor do Senhor aqui é um respeito reverente, de saber que Ele é a autoridade máxima. Se você fosse convidado a entrar no palácio do governo, você iria de bermuda, camisa regata, chinelo de dedo? Ainda mais que seria uma cerimônia oficial. Você foi convidado para uma cerimônia oficial. Você ia assim? Não, você vestiria sua melhor roupa, alguns até colocariam um terno, né? Botariam uma gravata, chegaria todo pomposo para aquele evento, que naturalmente é uma autoridade humana. E assim há de ser. Tem que se ter respeito mesmo. Mas, amados, e de Deus? E com as coisas de Deus? Eu devo me vestir comumente, eu me vestiria como uma velha pessoa, o velho homem, os velhos costumes, as velhas práticas, ou eu devo me vestir ou me revestir do novo, que se veste para a justiça, que se alinha com a vontade de Deus, praticando o que Deus chamou para fazer? Fique com essa pergunta no seu coração. Por que Deus está tratando sobre santificação na igreja? Porque Deus está tratando de uma igreja que fala da palavra, que diz que crê na palavra, e agora está trazendo uma palavra tão dura. Mas é porque Deus quer que a gente ande a um tempo de se corrigir, para que Ele possa passar no nosso meio e fazer maravilhas. Quem deseja um avivamento poderoso de Deus nessa cidade aqui? Só vai começar quando eu e você começarmos a corrigir as nossas práticas erradas. Como? Nos consagrando, nos santificando e nos colocando à disposição do agir de Deus. Você está aqui para pegar isso? Você pega isso e recebe isso pela fé? Em nome de Jesus, é em amor que eu estou dizendo com você. Eu estou dizendo isso para você. Deus vai fazer coisas grandes, novas e poderosas nessa cidade. Mas Ele tem impedimento com a incredulidade, com o pecado. Porque Ele quer que você faça. Que não venha da parte de Deus juízo sobre retirar-se proteção dessa casa. O Senhor é o Senhor dessa igreja. O Senhor é o pastor sobre todos os pastores desse ministério. Amém? E Ele é santo.
E Ele é santo, e é poderoso, é temível em toda a terra o seu nome. Respeitável é o Senhor nosso Deus. E Ele é digno de que eu e você andemos com retidão diante dEle. Por que isso? Porque Ele quer te prosperar tanto. Para que as pessoas olhem para a sua vida de retidão e vão dizer, não, ele está rico, mas ele não tem aqueles cambalachos lá com ele, não. Ele está bem, mas não tem aqueles arrumadinhos lá por debaixo do pano, não. E quando forem investigar isso, vão descobrir o segredo do teu sucesso. Quando você está andando em santidade, amado, andando alinhado em tudo, veja que não é qualquer coisa, é em tudo. Josué 1,8 diz que eu devo manter diante de mim a Bíblia ou a palavra de Deus diante dos meus olhos, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu faça com que se cumpra tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. E o fim da lei, para que você não diga, não, mas a velha aliança, o fim da lei é Cristo. Então cumpra tudo que Cristo cumpriu. Ei, eu estou nesse meio. Eu já disse aqui muitas vezes, eu acho isso muito ousado e até bonito de Paulo. Ser depois meus imitadores, como sou de Cristo. Olha que palavra linda, mas olha o peso disso. Você vai ver a história de Paulo, quanta pancada ele levou por essa opção. Não estou preocupado com plateia, glamour para a minha vida. Eu estou preocupado, se é que existe uma preocupação, porque eu estou me esforçando, essa é a palavra certa. Eu estou me esforçando para ouvir da parte do Senhor, servo bom e fiel. E eu quero te chamar para ouvir isso também. Deus tem uma seara grande nessa cidade aqui. São praticamente 40 mil, né? 100 mil? Nossa. Então a gente tá atrasado. As coisas que Deus quer que a gente faça aqui nessa cidade. Se a gente ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus, através do nosso testemunho justo e verdadeiro, vou dizer de novo, através do nosso testemunho justo e verdadeiro, e com o nosso santo proceder, essa igreja fica pequena. Esse ambiente de escassez passa. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo está me pedindo para dizer para você e para mim mesmo, os céus não se fecharam. Eu tinha um texto aqui para ler sobre o juízo que ao homem é dado para morrer uma única vez e depois segue-se isso ao juízo. Porque Jesus morreu uma vez por todas. Os céus não se fecharam. Os céus ainda estão favorecendo a mim e a você. Por isso que Ele está trazendo essa palavra de correção, porque Ele quer derramar graça e favor. Para que a igreja Verbo da Vida e Vitória seja a igreja triunfante a qual Ele destinou para ser. Apesar de nós. Eu quero te convidar a ficar de pé, a gente vai orar. Em nome de Jesus, não receba isso como um afaste-se de mim, mas um afaste-se do pecado. Receba isso como uma exortação, que é Deus chamando você para perto para dizer, filho, filha, eu quero te fazer prosperar mais e mais, eu quero te abençoar mais e mais, eu quero te alcançar mais e mais, mas eu preciso que você ande no estilo de vida que eu te chamei para andar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada homem e mulher aqui, cada pai e mãe responsável pela sua família, pela sua casa, pelos seus trabalhos e responsabilidades, Pai. Eu creio, Senhor, no nível de santificação dessa igreja aumentando, no temor do Senhor, nível de intimidade, como já foi ensinado que essa santificação procura-se, há um meio de chegar-se, na consagração, na oração, em buscar intimidade no teu altar, e no altar da tua palavra mortificar a nossa mente, transformando o nosso entendimento, Pai, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade que é tua para a nossa vida, e conforme Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da parte do Senhor. Aleluia, o Pai das luzes. Manifeste o seu favor e a sua graça, Pai, trazendo capacitação, para que andemos nesse período de um modo justo, santo e agradável a Ti.
Que o Senhor venha acrescentar diante de nós favor e graça, e acrescentar novas vidas que vão receber o exemplo de uma vida santa, de uma vida correta, de uma vida de temor e santidade ao Senhor, de uma vida consagrada e filhos consagrados, Pai. Nós queremos estender isso para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, as pessoas que estão assistindo também, Pai, que eles sejam tocadas pela reverência e temor ao Senhor, para que o Espírito que nos santifica manifeste o ambiente favorável para que as bênçãos corram e nos alcancem, para que possamos ser realmente os eleitos de Deus, chamados para fazer a diferença nessa cidade. E eu creio, Pai, em você levantando a liderança dessa igreja, os homens e mulheres dessa igreja, os membros dessa igreja também. Eu oro especificamente por nossa igreja, pela minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos, Pai, para que sejamos sempre agradáveis a Ti. Que o meditar do nosso coração e o que sai da nossa boca seja sempre agradável aos Teus ouvidos e aos Teus olhos, Pai. Que possamos ser aqueles que vão destilar o bom perfume de Cristo nessa cidade, com bons testemunhos. E pelo testemunho da nossa fé, Pai, pessoas que vão ser agregadas, ajuntadas, Pai, e sendo curadas nessa igreja. Eu declaro um tempo, Pai, de poder manifesto nessa igreja. Tempo de ouvidos abertos, olhos sendo abertos, Pai. Curas manifestas no nosso meio, por causa do poder que há na consagração ao Senhor. Eu creio, Pai, no Senhor restaurando, restabelecendo e trazendo restituição daquilo que por um acaso esteja travado ou havia se perdido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode falar algo comigo ainda em oração? Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui diante de Ti, com a minha vontade e o meu coração, e com a minha boca declaro novamente: Senhor Jesus, meu único e suficiente Salvador, você governa sobre a minha vida, você governa sobre a minha casa, você governa sobre tudo o que tenho. Guia-me a fazer o que o Senhor mesmo me chamou para fazer. Diga: Espírito Santo de Deus, restaure tudo o que precisa ser restaurado. Como a Tua palavra diz, que você vai me apresentar ao noivo como uma igreja santa, sem mácula, vestida de puro linho branco. Eu quero ser apresentado diante do Senhor assim, porque o sangue de Jesus é suficiente para me limpar de toda iniquidade. Obrigado, Pai, porque se o pecado me condena, se o coração me condena, ao confessar isso ao Senhor, o Senhor é maior para me fazer justo novamente, e para que eu possa correr com alegria a minha carreira proposta. Diga: a partir de hoje, diante dos céus, eu declaro: sou santo ao Senhor, eu vou viver em santidade ao Senhor, e tudo o que eu fizer, tudo o que eu falar, vai demonstrar a minha santidade, diante dos homens e diante de Deus. Amém.